Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as novidades dos lançamentos da Apple, incluindo o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos começar aqui um pouco atrasado, né? O primeiro print aqui da tela sai um pouquinho depois, mas dá para ver que o chip que é utilizado no Apple Watch na nova série, ele é bem mais rápido do que o chip anterior, tá? E aí nós temos aí uma diferença de 60% mais rápido do que o Series 8 e a GPU 30% mais rápida. Então realmente temos aí uma diferença considerável. Bateria para o dia todo. E o interessante, né, mantém todas aquelas funções, né, de você seguir com o monitoramento completo dos exercícios e ainda uma integração maior com a Siri. Então você pode pedir para a Siri te mostrar alguma coisa, contar os passos, mostrar o quando você está dormindo e medir níveis do que você quiser, monitorar exercícios. Então dá para fazer bastante coisa somente falando com o relógio. Isso eu achei bem interessante, tá? Então você pode falar teu peso, você pode falar um monte de coisa para a Siri e ela já vai registrar no aplicativo de saúde. Bem legal isso, bem interessante. Aqui uma imagem, né, com as novas pulseiras, os novos relógios, dá para notar, né, que ele mantém as mesmas características do modelo anterior. É, foi bastante mostrado, né, essa questão de você poder compartilhar o seu contato apenas aproximando o teu relógio de um relógio de alguma outra pessoa, né, algum amigo, algum conhecido, alguma pessoa que você fez um contato comercial e por aí vai. E essa questão também foi bem interessante, que é a questão da busca, né? Você consegue encontrar o seu iPhone de uma maneira bem mais interessante, com uma capacidade maior do que antes. Então você vai ali com o teu relógio seguindo até você encontrar aonde está o teu iPhone, né? E vice-versa também deve funcionar com certeza. Tá? Aqui um pouco mais, né, de como você pode interagir, ouvir seus podcasts, suas músicas do Apple Music, ver os seus livros no relógio também. O brilho da tela é de 2000 nits, é um brilho muito forte, mas ele pode baixar, né, se você for usar enquanto está dormindo, tal, até 1 nit. Isso eu achei especialmente interessante porque o relógio, quem usa esse tipo de relógio para dormir, sabe que muitas vezes você vira durante a noite e se ele não estiver no modo apropriado, você vai ter um clarão ali no seu quarto. E isso não acontece, a tendência é que você mal né, enxergue bem pouquinho, mal enxergue uma claridade com o nit, tá? Aqui continuam funções, né, de fazer chamada e tudo mais, só que olha a mãozinha que aparece aqui na parte superior. Isso aqui imagina que é um tipo um clique de mouse, então você pode dar 2 cliquezinhos ali e começar ou pausar uma música, você pode ver o tempo, você pode atender uma chamada, você pode fazer várias coisas, ó, com esse movimento, como se fosse um movimento de pinça no ar mesmo, e o relógio vai entender tudo o que você quer fazer. Então você não precisa soltar a mão ali da namorada para atender uma ligação, é só fazer esse duplo clique. Então tem várias situações que você não está com as duas mãos disponíveis que você pode fazer esse movimento e conseguir executar uma série de tarefas com o seu relógio. Isso é bem interessante, bem legal. Aqui as cores, né? As principais cores do Apple Watch Series 9 e aqui aquele modelo mais caro, né? Os materiais mais nobres também nestas 3 cores, tá? E aí fizeram uma brincadeira, né, levando a questão de sustentabilidade, a questão de meio ambiente e de redução das emissões de carbono, e eles mostraram que essa série nova de relógio
ela é carbono zero. Eles modificaram até a caixa, né, para melhorar o transporte e diminuíram bastante a pegada de carbono até ela ficar neutra. Então, nesse produto, é o primeiro produto da Apple com a pegada de carbono aí neutra, bem interessante. Aqui é a nova pulseira mais chique, vamos dizer assim, né, que substitui a pulseira de couro. Tá bem bonita, tá bem interessante. E a parceria, né, com aquelas grandes marcas, né, de luxo continua, né, só que com uma pegada diferente, não vai mais ser na linha do couro como era antes, tá? Mas continua com visor exclusivo, né, com tema exclusivo, continua com umas coisas interessantes. Mesma coisa com a Nike, que agora a pulseira Sport, né, essa esportiva da Nike, ela é feita com materiais reciclados, tá? E eu achei bem bonita essas coisinhas coloridas, essa pegada aí de material reciclado, eu acho bem legal, bem interessante. É a mesma coisa para as pulseiras aí em tecido, que tem uma pegada bem melhor, seguindo a linha aqui do meu relógio atual, né, que também tem a pulseira de tecido, é a que eu estou usando hoje no meu relógio da Samsung. E aqui nós temos uma geral, né, de algumas possibilidades de uso e de cores disponíveis para quem comprar essa série da Nike. Eu tive, o meu Series 3 é um Nike, e eu acho bem legal, bem interessante mesmo essa pegada mais esportiva, e esse é o visor, é o tema exclusivo desse relógio, que tem essa parceria, essa pegada aí de Nike. Aqui um resumão, né? Então tem processador novo, tem a Siri o tempo todo ali, né? Te ajudando, tem o carregador rápido, o carbono neutro, você consegue também monitorar ciclismo, isso é bem interessante, acabou até passando batido, estava printado, mas não acabou passando, detecção de batida, de acidente, né, 2000 nits de brilho, essa integração também com outros equipamentos da própria Apple, como o HomePad. Então é isso, esse é um resumão do relógio. Agora vamos seguir em frente para o modelo mais Pro, que ganhou a sua versão 2. Continua com aquele mesmo jeitão, com o corpo de titânio, 3000 nits de brilho e esse esquema meio compartimentado, né? Você tem várias informações, uma quantidade bem grande. Para quem eu acho que é mais o foco de quem faz ali uma coisa mais de aventura, uma escalada, um mergulho e tal. Não é o foco para o usuário comum esse tipo de relógio, mas é bem interessante ver como foi tudo compartimentado aqui, né? Você tem todas as informações numa única tela, achei isso bem legal. E esse modo noturno, eu sinto falta, eu queria ter um modo noturno desse até no meu relógio da Samsung. Acho que eu vou ver se eu consigo criar um, que eu acho super interessante e super inteligente, né? Ele não te atrapalha durante a noite, caso você precisa, ou, né, se você tiver num momento num cinema ou qualquer coisa parecida, ele não vai te atrapalhar com a luminosidade, você tem todas as informações na tela, achei bem legal. Mesma pegada ali de acompanhar ciclismo, né? Acho que estava aqui o que eu pensei, né? E inclusive com as zonas ali, né? De batimento cardíaco e tudo mais, bem interessante. Bateria com uma única carga 36 horas, é bastante coisa, e se tiver no modo de economia aqui, o modo de baixa energia, 72 horas. Então, bem legal. O relógio está bem bonito, esse corpo em titânio realmente é muito legal e as pulseiras também estão super caprichadas, super legais. E aqui um resumão de tudo o que eu falei, então tá bem legal, bem interessante. Dá para fazer escalada, como eu falei, não é uma coisa comum aqui para a maioria das pessoas, mas é possível. E tem aqueles modos de gesto que eu mostrei no Series 9, então ele ganha tudo que o Series 9 tem e ainda mais essa pegada, vamos dizer, mais aventureira e essa separação de todas as informações por uma espécie de compartimentos ali, com uma quantidade bem grande de informações ao mesmo tempo sendo disponibilizadas. Dá para usar a Siri, também tem a pegada de carbono neutro, então é um relógio bem interessante, mas foco em quem
vai fazer algum esquema mais de aventura, tá? Então aqui estão os relógios da linha. O Watch SE, ele vai começar com $249 de preço, somente com GPS, e um GPS celular vai para 299. Pela diferença, eu acho que vale, diferença lá fora, se ela for mantida aqui no Brasil, né, essa diferença pequenininha, acho que vale a pena pegar com o celular. Watch Series 9, aí a diferença é um pouco maior, são $100, né? Então você tem $399 o modelo com GPS, e GPS mais a linha do celular vai para $500. Aí é uma diferença um pouco mais significativa. E por fim, o Watch Ultra 2, que é o mais caro, $800, e ele tem uma versão única com GPS e com celular. Seguindo em frente aqui, estarão disponíveis para pedido hoje e são entregues, acho que, se eu não estou enganado, a semana que vem. Já é um prazo bem curtinho assim, né? Vamos seguindo em frente agora para o novo iPhone, tá? Então, poxa, eu gostei muito desse acabamento meio arredondado aqui em torno da câmera. Ganhou a ilha dinâmica finalmente, né? É útil e muda a cara do aparelho, deixa um pouco mais moderno, um pouco menos datado o iPhone. Então achei bem legal essa pegada, né, de ilha dinâmica nos novos modelos. Aí todas as cores, né, tem uma cor rosa, um amarelo, parece branco, né, ali, ou lima, parece um meio, uma cor um pouco diferente, não sei, agora fiquei na dúvida se seria um branco, mas acho que é branco, viu, amarelo, branco, um azul clarinho e um preto. Essas são as cores. Foi falado bastante, né, dessa questão da ilha dinâmica e todas as funções que você pode colocar nela, atender chamadas, usar o GPS, ver resultado de jogo de futebol, que não é comum por aqui, pelo menos que eu me lembre, não está rolando ainda em todos os aplicativos, acho que deve ter um ou outro com alguma coisa parecida. Aqui, horário e detalhes do seu voo, ganhou uma Super Retina XDR, tá? Então uma tela bem bonita, com 2000 nits, tá? Então dá para enxergá-la super bem do lado de fora, e também temos agora, como no ano passado, a versão normal e a versão Plus, tá? Então 6.1 na versão normal e 6.7 na Plus. A Plus, como dá para ver aqui, foi até bem comentado durante o evento, ela te dá mais espaço de leitura, então você consegue ter ali uma visualização mais interessante. Nesse ponto eu até senti que a Apple está tentando meio que empurrar a versão maior, tentando popularizar essa versão mais cara, mas de qualquer forma é inegável que você tem mais informação na tela. Aqui, novamente, outra imagem, como eu comentei com vocês, né? Dá para ver como o acabamento ficou legal, ficou diferente, né? Tem essa pequena ondulação no entorno ali da câmera, tá bem bonito o aparelho mesmo, tá? O botão ali para ligar continua o mesmo, aqui o aparelho tá com uma aparência super bonita. Aqui as cores, tava certo, eu achei que era um meio verde, meio lima, e é mesmo, né? Não é branco, então corrigindo já durante o vídeo. Então você tem rosa, amarelo, verde, um azul claro e o preto, tá? Eu não sei, acho que eu ficaria com preto mesmo ou com azul, mas aí vai de gosto de cada um. E aqui apareceu uma versão, né, que parece o branco, mas deve ser esse azulado. Nós temos aquela proteção da própria Apple na tela, né? Então, claro, não invalida o uso de uma película para garantir, mas eles também focaram nessa questão do Ceramic Shield, acho que é isso. E o botão aqui de multi, né? Dá para ver que de silencioso ele continua o mesmo, tá? Então, se você olhar com atenção, dá para ver que tem um vãozinho ali, um espaço na parte inferior dele. Então, aqui isso não foi alterado, tá? Aqui sempre vendendo o peixe, né? Do valor por mais tempo.
a pegada de carbono também, né? 75% de alumínio reciclado, 100% de cobalto da bateria é reciclado, 100% aqui das placas, tal, também a mesma coisa, carregador por indução 100% reciclado, então bem interessante, né? Seguindo em frente aqui, a câmera, finalmente esse aparelho de entrada, vamos chamar assim de entrada, né, da Apple ganhou a câmera principal de 48 megapixels, aqui mais alguns detalhes, né, nós temos o quad pixel com um sensor, né, com pixels grandes ali, 1.6 de abertura, então tá, é uma tela, uma câmera principal respeitável, tá? Então, a ideia, como sempre, ela combina todas essas imagens e com a ajuda da inteligência artificial vai conseguir te apresentar a melhor foto possível, tá? E realmente os exemplos são maravilhosos, realmente bem bonito, né? Olha, aqui fala um pouco da telefoto, inclusive, né? Que você tem uma telefoto com 12 megapixels e consegue, com um tamanho de pixel um pouco menor, mas que você consegue ter uma abertura legal, é 1.6, é uma lente clarinha, e ao mesmo tempo você consegue uma boa aproximação, né? De 2 vezes, não é ruim, e com uma resolução bem elevada. Então aqui as 3 distâncias focais aqui em ação, né, a ultra-wide, a normal, a 1x e a 2x, então realmente tem uma aproximação legal, as imagens ficam bem bonitas. Também essas mesmas características acompanham a câmera na gravação de vídeos, tá? E o modo retrato. Falaram bastante do modo retrato, tudo o que esse modo retrato pode trazer, né, nessa chamada nova geração de modo retrato, que identifica cachorro, gato, você tem animal de estimação, dá para ver que ele consegue recortar direitinho. Aqui é uma situação bem difícil de recorte, se você for pensar, e realmente eles conseguem fazer esse recorte de uma forma bem interessante. E o legal, né, que além, né, de toda essa questão de identificar o seu animal de estimação e tudo mais, você consegue, como em outros modelos, alterar o foco depois da foto tirada. Então essa foto, o foco está na pessoa que está em primeiro plano e aqui, ó, foi alterado. Então você consegue decidir isso depois também. Achei bem legal. Essa foto aqui também bem impressionante, com modo retrato noturna e, puxa, olha a luz, as sombras, ficou bem legal, recorte bem feitinho, então realmente tem uma evolução grande. Aqui com uma luz bem forte, é bem desafiador esse tipo de cenário, com as nuvens brancas, e o recorte está bem feitinho também, está bem legal. Aqui uma imagem interna também, mantendo ali um bom recorte, e esse é mais um bom exemplo de como ela trabalha bem com contraste, sem escurecer ou clarear demais a cor do céu. O céu tá azul, a modelo tá perfeita, então realmente tá bem interessante o nível de resultado que essa câmera, imaginando, né, que é o modelo de entrada, está trazendo esse ano. Aqui um resumão, então a câmera principal chegou com 48 megapixels, 100% de materiais reciclados nas câmeras, grava em 4K em modo cinema, tá? Então você tem o modo de ação, live fotos, tem um zoom óptico com qualidade de 2 vezes, o foco tá bem aprimorado, tá? O modo retrato também, então aqui dá para ver um bom resumão, realmente o produto melhorou. Considerando ainda que o processador que esse celular está utilizando é o processador do modelo Pro do ano passado, eu achei que esse produto ele teve um salto muito grande. Ganhou ilha dinâmica, ganhou câmera de 48 megapixels, ganhou capacidade de gravar em modo cinema com 4K, tem um zoom de 2 vezes aprimorado, o modo retrato aprimorado, a ilha dinâmica, então realmente um produto que teve um bom ganho, teve uma boa evolução.
Falando de performance, né, que eu comentei, é o A16 Bionic do ano passado, então realmente é um belíssimo processador, é o processador que acompanha o meu celular, que é um iPhone 14 Pro, e é excelente, como ele mostra aqui, para jogos, para teoricamente, tá? Para deixar a bateria durar um dia inteiro de uso, espero que isso aconteça nesse modelo, né? E então realmente houve uma evolução bem interessante. A parte de conectividade também, para troca de informações, também um chip dedicado para essa função aqui da Ultra Wideband, que ajuda você a encontrar objetos, pessoas. Aqui foi até usado um exemplo para encontrar uma pessoa, um amigo, né, uma amiga, utilizando o celular, e o celular vai te apontando para onde você tem que ir. Achei muito legal, muito interessante. Aqui não consegui pegar, tem mais dois países aqui no buraquinho, aqui entre Portugal e Reino Unido, mas aqui são aquelas funções de você pedir a conexão com satélite, caso você esteja em um lugar remoto e perca a conexão, e se perca e precise de socorro, tá? Então, disponível em vários países, ainda não temos nem sinal do Brasil, mas quem sabe um dia. E ainda foi apresentado esse Roadside Assistance via satélite, que vai funcionar inicialmente nos Estados Unidos, não tem nada por aqui, tá? Mas também com conexão via satélite para serviços aí de emergência, tá? 2 anos gratuito para quem comprar o iPhone 15, pelo que eu entendi, nos Estados Unidos, e infelizmente sem chance de chegar no Brasil aí nos próximos tempos. Aqui uma das estrelas aí da tarde, até engraçado falar isso, mas é verdade, a USB tipo C chegou ao iPhone 15 e 15 Plus. Foi feita aqui uma bela festa, né, para a chegada dela, que demorou, né, para chegar no iPhone, e vai funcionar como se espera, né, para carregar, para transferir arquivos, para áudio e para vídeo. Não foi comentado exatamente essas duas questões, principalmente para vídeo. Estou muito curioso para ver qual vai ser o comportamento do iPhone ao espetar uma USB com uma HDMI do outro lado, né? Eu estou bem curioso se vai realmente transmitir o vídeo, como vai ser feito isso, o que vai chegar do outro lado, é uma curiosidade muito grande. E aqui todo mundo então usando o mesmo cabo. Esse é o sentido dessa foto aqui. Tá todo mundo agora bonito usando o mesmo conector, o que demorou, né? Até o fonezinho de ouvido chegando com a USB tipo C, e pode ser carregado pelo iPhone. Isso eu achei interessante, tá? Aqui fone de ouvido com fio também USB tipo C vai funcionar. E o MagSafe também continua como já era antes, né? O carregamento, não gosto desse tipo de carregamento, eu acho que ele acaba com a saúde da bateria no iPhone, mas é legal, está disponível para quem gosta, tem inclusive acessórios que ajudam aqui na conexão, acho bom existir, né? Não tenho vontade de usar, mas acho legal ele estar presente. Seguindo em frente, falando um pouquinho das capinhas, tal, que estarão disponíveis, mas de forma bem breve, inclusive, e aqui um resumão sobre tudo, né? Ilha dinâmica, a textura do aparelho, os materiais reciclados, a câmera de 48 megapixels, 5G, né? Só para não deixar escapar, 2.000 nits de brilho na tela, o Ceramic Shield na tela para proteção. MagSafe continua firme e forte, o A16 Bionic, esse Ultra Wideband, tá, é a segunda geração desse chip, e finalmente, né, além dos retratos, a USB tipo C chegou no iPhone. Então, parabéns, né, demorou, mas chegou. Lembrando que ele continua resistente à água, aqui é um resumão, né, que apareceu num vídeo promocional, resistente à água, zoom de 2 vezes, 48 megapixels na câmera principal, ilha dinâmica fazendo o que ela pode entregar, né? Não é menos do que a gente imagina, mas ela está entregando ali informações, bateria para o dia todo, e esse design bonitão aqui, que eu achei bem interessante, essas linhas curvas no entorno da câmera. Preço, iPhone 15, o modelo pequenininho, $800, o de 128, iPhone 15 Plus, $900, o de 128. Então é um preço razoável, né? É consideravelmente alto, mas é preço iPhone, não tem muito como escapar. Agora vamos finalmente para
o aparelho da linha, a linha Pro, né? Então ele chegou fazendo essa festa aqui do Titanium e realmente pelas imagens, gente, o aparelho é bonito pra caramba, tá? O Titanium encaixou muito bem, parece, dá a impressão de ser um aço escovado, tá bem bonito mesmo. Aqui os botões laterais, ilha dinâmica permanece com aparentemente, pelo que eles falaram também, umas bordas ainda mais finas aí na tela. Olha o que tá bonito esse aparelho, realmente eu gostei bastante e foi muito feliz essa questão do titânio porque é um material super resistente e é um material super leve, então deve dar uma sensação muito diferente de pegar um aparelho desse, porque ele realmente deve ser um aparelho mais leve do que a gente espera, porque antes ele tinha, acho que aço, né? Na lateral, era aço no Pro, alumínio no normal, e agora é titânio, então é um material ainda mais leve, vamos ver, né? Como é que vai ficar isso aí. Bordas finas, as mais finas até hoje, e assim, realmente impressiona. Eu nem sei dizer que cor que eu vou achar mais legal, porque essa aqui parece meio um prata, meio um aço, é realmente bem bonita. Que modelo Pro e Pro Max continuam com os mesmos tamanhos de tela, a mesma ilha dinâmica, mas obviamente você tem um pouco mais de espaço na linha Pro Max ali, porque você tem obviamente uma tela mais larga, né? Um pouco maior também. Então temos o modelo de entrada, o Pro 6.1 polegadas e o modelo Pro Max com 6.7, tá? Lembrando, né, eles fizeram a questão de lembrar que é o mesmo material, esse titânio usado no rover que está em Marte, tá? Então um material forte, um material durável, um material leve. Aqui as cores que eu falei para vocês. É difícil, muito difícil de escolher. Eu tô achando todas muito bonitas, mas essas que puxam mais para um prata, um aço escovado, realmente estão bem bonitas, tá? O azul sempre é uma opção interessante, mas os dois ali que parecem meio prata, pô, tá bem, bem legal mesmo, né? Aqui, eles são montados de uma forma que pretende facilitar a manutenção. Isso vamos ver quando o pessoal aí da iFixit desmontar para ver se vai ser isso mesmo, mas aparentemente sim. 100% do titânio do alumínio, desculpa, é reciclado, tá? E aquele botãozinho, né, que eu comentei com vocês, não existe mais, ó, virou, deixou de ser esse botãozinho de mute apenas, ou de entrar no silencioso, e passou a ser um botão fixo com múltiplas funções. Isso eu achei muito legal, esse botão de ação, tá? Além de ter ficado bem bonito no aparelho, é um lugar a menos para entrar uma poeira danada que entra ali, você pode programar uma série de funções. Então você pode tirar fotos, você pode usar para o silencioso, para acessar o modo noturno, uma lanterna, um tradutor, o que você quiser. Inclusive, dá para você criar um atalho para uma determinada função que você tenha necessidade. Então, realmente, poxa, está bem interessante mesmo. Você vai criar o seu atalho aqui e ele vai fazer o que você desejar. Bem legal. A tela é chamada Pro Display, tem a Dynamic Island, tem aí o ProMotion, mesma coisa do ano passado, tá? Então tem um Extreme Dynamic Range, vamos ver, tem que ver na mão como que vai ser isso aí, se realmente vai ter essa faixa dinâmica tão estendida, né? E o Always On Display que já veio do ano passado. A diferença é que no iOS 17 vai dar para você colocar ali, não gosto, né, de deixar por indução no carregamento e tal, mas dá para colocar como um relógio, né? Dá para colocar outras funções enquanto você está com ele do lado da sua cama ou na sua mesa de trabalho. Bem interessante, vamos ver aí assim que for liberado, assim que tiver o aparelho nas mãos, como é que isso funciona e se dá para encaixar bem isso no dia a dia e na vida. Performance Pro, esse é um ponto muito interessante. O processador utilizado é o A17 Bionic e não é uma evolução do A16 para o A17. Ele tem uma capacidade muito maior. Ele é feito em 3 nanômetros e aqui tem algumas informações, né, do que ele
promete, né, em cada um de seus núcleos, e realmente nós temos uma CPU bem mais rápida, 3 vezes mais performance do que os concorrentes. Isso é bem legal, tá? É bem interessante. Aqui na parte de Neural Engine também tem 16 cores, está 2 vezes mais rápida, 35 trilhões de operações por segundo, é muita coisa, e ainda tem uma engine dedicada para o codec de ProRes, para o Pro Display Engine e a V1 Decoder. Então tem muita coisa aqui para testar, tem muita coisa para a gente entender depois com o aparelho na mão e testar. Aqui também tem um controlador para USB que promete aqui até 10 gigabytes por segundo de transferência de informações. Então também precisamos ver, né? 20 vezes mais velocidade de transferência é bastante coisa, tá? Então estão prometendo aqui um resultado excelente, inclusive na GPU, tá? Então a GPU realmente ela promete um desempenho excelente. O desempenho da minha GPU hoje, do 14 Pro, já é monstruosa, já é muito boa. Imagina essa GPU 20% mais rápida, com 6 cores. Então realmente promete muita performance, inclusive com Ray Tracing, que foi anunciado, né, na linha S23 e até agora não tem tantos jogos assim. Eu acho que eu não me lembro de ter visto um jogo realmente aproveitando o Ray Tracing no Android, tá? Mas aqui existe essa promessa, tá? E de rodando, mostraram que uma simulação, né, rodando em 30 FPS, com aceleração de hardware e com Ray Tracing, realmente, olha, bem legal. Pelo que deu para ver na apresentação, a diferença é brutal, é bem interessante. 4 vezes mais rápida aí com Ray Tracing. Neural Engine, falamos de Pro Class GPU, então a GPU realmente tá mais rápida, tá melhor, e isso tudo vai levar para um ponto da apresentação que eu achei bem interessante, que é o foco no game, tá? Então eles estão focando bastante nos resultados que você vai conseguir enxergar quando você quiser jogar com um iPhone Pro e Pro Max. Então realmente é bem interessante. Compatibilidade com os controles de videogame, isso já vem de outros tempos, né? Não é novidade, acho que desde o ano passado já tem com Xbox e PlayStation, tá? E agora, mais do que nunca, com todo esse poder, eles estão prometendo aqui compatibilidade com muitos jogos, e aí entrou uma parte interessante. Vários desenvolvedores de games, inclusive de console, falando sobre essa nova engine, sobre essa nova GPU e a performance que ela pode entregar. Então aqui, ó, alguns exemplos do que a gente vai poder enxergar e jogar num iPhone em breve, tá? Então você vê aqui a quantidade de texturas, de sombras, aqui água, a qualidade realmente vai surpreender pelo que deu para enxergar. Olha essas sombras aqui no jogo, então realmente nós vamos ter muito mais detalhes, os jogos muito mais envolventes, muito mais interessantes e com uma qualidade sensacional, ó. Inclusive com jogos de console chegando no iPhone. Não estou dizendo que é um pedacinho do jogo, ou é um exemplo, é uma versão menor, não. Jogos de console mesmo é o que foi prometido. Então vamos aguardar para ver que realmente as coisas devem ficar muito interessantes. Olha o nível do jogo que nós vamos ter aqui disponível no iPhone com esse novo hardware muito em breve. Então realmente, olha essa água aqui, olha essas sombras, realmente é muito, muito legal. Bom, seguindo em frente, a câmera, como era de se esperar, ela manteve aqui os 48 megapixels, um sensor grande, né, quad pixel, dá para ver que ele é um sensor maior, né, a especificação do que o iPhone 15 e 15 Plus. Tá? A abertura ficou em 1.78, eu acho que é a mesma abertura do meu celular atual, tenho praticamente certeza, tá?
Deixa eu acertar um pouco aqui a câmera. Bom, vamos lá. E o que tem de interessante, né? Primeiro, o nível de qualidade está fantástico. Aqui alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia aqui das cores, das texturas ali, do reflexo na água. Então, realmente está bem legal. Aqui, as distâncias focais que você vai ter no iPhone 14 Pro. Modo retrato legal, tirando foto aqui com uma imagem um pouco mais, um ambiente mais escuro, tá bem bonito, olha, aqui o ambiente está bem escuro, olha os contornos, as linhas, são bem legais mesmo, tá? E aqui, se você congelar essa imagem, dá para ver como essa imagem foi tirada, com qual lente, qual resolução, qual distância focal e tudo mais. Aqui uma foto noturna, poxa, olha a qualidade da imagem, o recorte, aqui contra a luz, né? Tem uma luz ali, um céu que conseguiu ser mantido azul, né? E ainda com uma parte com sol, outra parte com sombra no rosto da modelo, tá fantástico, tá? Temos aqui uma telefoto com distância focal, né? 77 milímetros, aí um pixel um pouquinho menor, né, do que da principal, que é enorme, e aqui uma abertura de 2.8, tá? Mesmo assim, ó, a entrega é sensacional. Agora chegamos ao zoom de 5 vezes, tá? Esse zoom ótico de 5 vezes ou 120 milímetros, aonde que esse zoom vai estar? Esse zoom vai estar somente no modelo Pro Max. Então, quem gosta de um aparelho menor, como é o meu caso, realmente vai sentir falta, né, de ter algo um pouco mais compacto e ainda assim mantendo todas as especificações de um modelo mais caro. Então eu vou ter que migrar, se eu quiser esse zoom de 5 vezes, e quem quiser vai ter que migrar para o Pro Max, porque o Pro não vai ter esse zoom, tá? Então realmente é bem interessante. O conceito é muito parecido com o conceito de outras marcas, como a Samsung, né, ou de periscópio. Eu acho que até eu tenho uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui alguns exemplos de fotos com essa lente, realmente, olha, fantástico, muito legal, apesar de ser de 5 vezes, né, não de 10 como a gente encontra na Samsung, e a qualidade me pareceu muito boa, até em fotos de ação, o resultado é bem interessante. Aqui eles mostraram bastante essa questão, né, de como é feito essa lente periscópica, e o sensor ele mantém o movimento, ó, tá vendo? Ele mantém o movimento, aqui só uma sequência para vocês terem uma ideia, mas ele vira em outras direções, para manter ali os ajustes, esses 10.000 ajustes, microajustes por segundo, para você conseguir ter uma foto legal, sem ficar tremida e nem nada do tipo. Temos também uma ultra-wide câmera com 13 milímetros, 1.4 é o tamanho do pixel, e 2.2 de abertura, e o modo macro, né, que fica com esse aspecto, tá bem bonito. Então, no Pro Max nós temos todas estas possibilidades, tá? Se você pegar o modelo Pro, você não vai ter os 120 milímetros, tá? Eu acredito que nos outros ele consiga chegar até 48 tranquilo, mas 120 vai ficar devendo, mas olha só o que dá para fazer com essa câmera. Tá bem interessante, bem legal. Aqui, de novo, né, chegamos à estrela da noite, né, USB tipo C chegando forte aqui também no modelo Pro, como era de se esperar. E aqui, possibilidades interessantes de uso para produção, para gravação de vídeo, a transferência dos arquivos é em altíssima velocidade. Eu quero entender um pouquinho melhor depois, mas pelo que ficou ali, me corrijam se eu estiver errado, alguém que pegou nessa parte da apresentação um pouquinho melhor do que eu, mas pelo que eu vi, vai dar para ligar, por exemplo, um HD externo com uma altíssima velocidade, aqui um SSD, né, não um HD, e vai dar para fazer uma transferência de arquivo super rápida. Gravação em 4K 30 em Apple ProRes, né, a resolução mais alta, e também em 60 frames, tá? Isso aí, naquele modo log, isso procurem com barba, por exemplo, né, que é mais
focado nessa parte do que eu, mas esse é aquele tipo de arquivo bruto que você consegue regular toda a parte de cores, entendeu? E você pega um arquivo bruto, não um arquivo comprimido dessa gravação de vídeo que você fez. Então, bem legal. Também vai gravar conteúdo com duas lentes ao mesmo tempo para o óculos da Apple, que é esse vídeo aqui. Não terei como testar isso dificilmente, mas é interessante, né? Você ter esse vídeo espacial que depois você pode assistir na sua casa, né? Com esse óculos da Apple, como se você estivesse no ambiente. Interessante, não muda a minha vida, mas é interessante. Então aqui um resumão, USB tipo C, nós temos uma super alta resolução para fotos, o A17 Pro, um processador que parece monstruoso, várias distâncias focais com 48 megapixels na câmera principal, nós temos o zoom de 5 vezes no modelo Pro Max, somente nele, tá? Corpo em titânio e o resto tem um pouquinho das outras coisas, né, do aparelho mais em conta, mas o foco aqui para mim é na câmera. Eu acho que é muito forte aqui na parte de games, no material, óbvio, no titânio, na USB tipo C e no botão de ação, que vai trazer aí uma usabilidade bem interessante para o aparelho. Preços, como era de se esperar, muito elevados. Então nós teremos aqui $1.000, o modelo de 128 do 15 Pro é o começo, é o mais baratinho, e o 15 Pro Max nós teremos $1.199, $1.200, o modelo de 256. Então realmente é um porrete, não é um aparelho barato. A partir dessa semana já dá para fazer a pré-order, né? E estará disponível em mercados selecionados, não aqui fora, né? A partir do dia 22 de setembro. Acho que praticamente tudo tá para 22 de setembro. Aqui ainda foram apresentados bem rapidamente outros tamanhos de iCloud Plus, tá? Porque gravando nessa resolução, com arquivos tão grandes, é legal você ter um iCloud Plus para poder passar todos os seus arquivos. E aqui o que ficou em linha. Então ficou em linha iPhone SE a partir de $429, o 13, o 14, o 15, então mataram o 15 Pro, o 14 Pro, o Pro Max, mataram, e agora nós temos o 15 Pro e o 15. Então, como sempre, o modelo Pro do ano anterior deixa de existir, mas o modelo base, o modelo somente número, né, não Pro, ele continua como uma opção mais barata para quem quer gastar um pouco menos. E assim acabou o evento da Apple. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um último ponto interessante, ó, passando aqui pelo site, o preço do Pro Max no Brasil. O preço do Pro, olha, ele está a partir de 9.299, à vista tem 10%, não sei o tanto que isso refresca, e o 15 Pro Max a partir de R$ 11.000, aí até já estava brincando de escolher o meu, né? Titânio natural, ó, esse acho que deve ser o mais bonito, de 256, aí se for direto na Apple, sairá a bagatela de 9.899 à vista, tá? Esse aí tem que comprar no varejo, tem que achar uma outra forma de comprar, porque realmente R$ 10.000 é dinheiro pra caramba, né? E o conteúdo da caixa, muito legal, muito interessante, tá aqui, conteúdo da caixa, o cabo USB tipo C, tá? Então é isso, gente. Esse foi o evento da Apple. Ficou um vídeo enorme, mas tinha muita coisa para contar, muita coisa para falar para vocês. E agora eu estou começando a fazer vou começar a pensar direitinho por quanto que eu consigo vender o meu iPhone 14 Pro de 256, até onde eu consigo chegar, fazer conta para ver quando que eu vou conseguir chegar no Pro Max. Eu acho que o Pro Max é a melhor opção desse ano, apesar de ser mais caro, apesar de sair de um tamanho confortável de aparelho para um tamanho gigante que não é o melhor para mim, mas de qualquer forma é bem interessante poder
ter a câmera ali periscópica, ter os extras, né, principalmente de câmera, que o Pro Max está trazendo com esse zoom de 5 vezes. Então eu acho que uma das grandes novidades, então não dá para deixar de fora para manter o tamanho menor, na minha opinião. Vale a pena aí a diferença, pular para um modelo maior, mais caro, mesmo que vai ficar péssimo no bolso, eu já sei, péssimo no console do carro, mas vendo pelo lado positivo, né, pelo menos vai ter USB tipo C e pelo menos vai ter um zoom mais decente, mais utilizável do que o zoom do modelo atual, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!